Olá, queridos, graça e paz. Nós estamos iniciando agora mais um Desvendando a Bíblia. E no episódio de hoje nós vamos tratar por que Jesus ensinava por meio de parábolas. Você quer saber? Fica conosco que nós vamos nos aprofundar nesse assunto. No Evangelho de Mateus, capítulo 13, do verso 10 ao 11, a palavra de Deus diz assim: Então os discípulos se aproximaram dele e perguntaram: Por que falas ao povo por parábolas? E ele respondeu: Porque a vocês foi dado o conhecimento dos mistérios do reino dos céus, mas a eles não. Queridos, a razão de Jesus ensinar por parábolas, ela tem primeiramente o contexto histórico. Nos tempos de Jesus, os mestres judaicos, eles ensinavam lições através de histórias simples, histórias do cotidiano. Por isso, esse é um dos meios que Jesus ele usou para ensinar, para trazer ensinamentos. Segundo, a maioria da população na época de Jesus era analfabeta. E por isso, Jesus ele usava esse recurso de usar histórias simples para trazer ensinamentos. E aqui entra a primeira aplicação espiritual da razão pela qual Jesus usava parábolas. Ele usava histórias simples para ensinar verdades profundas. Nós vamos ver Jesus comumente usando o trigo, usando a figura do joio, do filho que foi embora de casa, da ovelha que se perdeu, da dracma perdida. Essas histórias, elas eram histórias simples, do cotidiano do povo, de coisa que fazia parte da vida das pessoas, para que elas entendessem verdades espirituais. Segundo, Jesus ele ensinava por parábolas para separar os verdadeiros ouvintes dos ouvintes desatentos. Porque quem estava interessado no ensino de Jesus ia procurar entender o que ele estava falando, o que ele estava ensinando. Já um ouvinte desatento, ele ia ouvir e ele não ia dar a mínima, ele ia ficar na superficialidade. E a terceira razão pela qual Jesus ensinava por parábolas era para cumprir as profecias. Salmo 78, verso 2 diz assim: Abrirei a minha boca numa parábola, proporei enigmas da antiguidade. Então Jesus ele ensinava por parábolas para cumprir as profecias. Lá em Isaías capítulo 6, do verso 10 e 11, também há profecias a esse respeito. E qual é o aspecto prático de Jesus ensinar parábolas? Como isso se aplica nas nossas vidas hoje? Primeiro, nós temos que entender que Deus ele fala de maneiras simples, ainda hoje. Muitas vezes nós procuramos revelações muito especiais, coisas extremamente profundas ou misteriosas ou místicas. E muitas vezes Deus ele fala conosco de maneiras simples. E para isso nós precisamos estar com o coração aberto para entender e compreender aquilo que Deus quer falar conosco. Segundo, as parábolas elas servem como espelhos. Nós temos que aprender a nos ver dentro da história. Quantas vezes nós vemos pessoas que foram tocadas pela parábola do filho pródigo? Elas estavam afastadas da casa de Deus e elas se identificaram com aquele filho que foi embora e elas decidiram voltar. Quantas pessoas se identificaram com a ovelha perdida e se viram na história e viram que Jesus, em seu amor, veio buscar elas do lugar de perdição onde elas estavam. Então, quando eu olho para as parábolas, eu tenho que me enxergar dentro delas. E terceiro, as parábolas de Jesus, elas servem para me trazer um questionamento. Que eu estou só olhando e lendo histórias ou eu estou procurando a profundidade daquilo que Deus quer me ensinar? Porque muitas vezes nós nos contentamos com o superficial. Ao afirmarmos que Jesus ele fala de maneira simples, não quer dizer que é superficial. Muito pelo contrário, a simplicidade dele é um convite para nos levar a lugares profundos. Recapitularemos aqui que Jesus ele ensinava por parábolas, porque ele queria transmitir mensagens profundas através de recursos simples. E Jesus ele queria saber se o coração das pessoas estavam famintas para entender os mistérios do reino. E eu pergunto a você nesse dia, o seu coração tem fome de entender os mistérios do reino de Deus? Se sim, eu quero convidar você a reler as parábolas de Jesus, porque elas são verdadeiros tesouros de ensinamentos para nós. E desde já, eu quero convidar você também a estar conosco no próximo episódio do Desvendando a Bíblia, onde nós vamos estudar sobre duas figuras muito interessantes que tinham na época de Jesus, os fariseus e os saduceus, que são duas categorias de personagens que nós vamos encontrar muito nos evangelhos.
Se você quer entender mais sobre eles, eu quero convidar você desde já para estar conosco no próximo Desvendando a Bíblia. Bora ler as parábolas de Jesus? Que Deus lhe abençoe, graça e paz.